Muito bem. Então, cabe a mim agora procurar contribuir um pouco para esse encontro magnífico. Estou vendo aqui que alguém já fez a minha compartilhamento da minha tela. Então, vamos começar sem mais tardança. Queria só agradecer, dizer da minha satisfação de estar aqui hoje. Agradecer, antes de mais nada, ao amigo Clóvis Cavalcante, que indicou meu nome para esse encontro hoje tão importante. Agradecer também ao Luiz Carlos Lins, agradecer ao professor Anísio, presidente da Academia Pernambucana de Ciências, e vamos, sem mais, portanto, tardança, começar, porque temos pouco tempo e o caminho é longo. Então, peço que comece, então, a próximo slide. Veja, o que eu vou trabalhar hoje com vocês é o problema do risco, né? O problema da relação da fome com o meio ambiente, é o problema de risco. O que é o risco, né? O risco é o resultante do produto, da probabilidade e do dano produzido, né? Quanto um risco de baixa probabilidade, mas com grande dano, se ocorrer, é um risco alto. Um risco de alta probabilidade com pequeno dano é um risco pequeno. A questão maior é exatamente a relação entre a probabilidade e o dano, tá certo? Ora, no caso da fome, nós temos, no caso da segurança alimentar, de forma geral, nós temos uma crescente probabilidade e um crescente dano. Portanto, o risco aqui é considerado o mais elevado possível. Na verdade, um colapso socioambiental de uma sociedade, de uma civilização, no caso global, é um processo de risco crescente, né? Risco crescente do quê? De mudanças abruptas e irreversíveis no sistema Terra, o que vai, evidentemente, levar de roldão as sociedades organizadas, tais como nós pensamos hoje ainda, né? Ora, nesse contexto, existem 4 riscos maiores, né? Com incidência imediata, né, na segurança alimentar: o clima, a biodiversidade, a poluição e a desigualdade socioeconômica, né? Todos nós estamos tratando de aspectos diferentes disso. Eu vou me ater apenas à questão do clima e da biodiversidade, sem descurar, efetivamente, sem jamais subestimar a importância da questão da desigualdade socioeconômica, já como a Lindineri Ferreira já muitíssimo bem ressaltou. É um problema de racismo, é um problema de desigualdade social, é um problema de desigualdade de gênero, sem dúvida nenhuma. Eu vou me ater apenas a um aspecto mais estrutural, que é da relação do homem, não da relação do homem com o homem, mas da relação do homem com o sistema Terra. E, portanto, me ater a 2 questões fundamentais, que é o clima e a biodiversidade. Muito bem, isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora é um resultado da percepção de risco, de uma pesquisa de percepção de risco feita pelo World Economic Forum 2021-2022, no qual é pedido aos grandes proprietários do mundo, os grandes milionários, etc., para identificar os riscos mais graves numa escala global nos próximos 10 anos. E vocês veem que os riscos mais importantes, veja, aqui são os 10 riscos maiores, os 3 primeiros riscos dizem imediatamente respeito à questão da mudança climática, ou seja, o fracasso na ação climática, os eventos meteorológicos extremos, em segundo lugar, e a perda de biodiversidade, em terceiro lugar. Se nós formos depois para os outros riscos, vocês vão ver que, novamente, o 7º risco é o dano ambiental humano e a escassez de recursos, em 8º lugar. Muito bem, a próxima, por favor. Se vocês pegarem do ponto de vista científico, vocês veem claramente o quê? Vocês veem que existe, entre 2001, 2007, 2013 e 2008, o que são essas 4 datas? Terceiro relatório do IPCC, 4º relatório do IPCC em 2007, 5º relatório do IPCC em 2013 e 2018 o relatório especial do IPCC em relação a possibilidade de mantermos o aquecimento global, uma temperatura média de 1,5 graus Celsius. E o que nós vemos aqui? Vejam, existe um degradê de cores. Aqui em 2001, o eixo Y aqui é a temperatura. 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, 6 graus. O que em 2001 a comunidade científica pensava? Bom, é só a partir do 4,
aumento de temperatura de 4 graus médio na temperatura global do planeta, em relação ao período pré-industrial, é que nós vamos chegar num risco que eles vão considerar categorizar como um risco alto ou muito alto. Né? Vejam aqui à direita, muito alto, alto, moderado, baixo e indetectável. Em 2007, vocês percebem que essas colunas vão ficando cada vez mais escuras e elas vão ficando, portanto, vai se percebendo cada vez mais que nós entramos em riscos alto e muito alto já a uma temperatura de 2 graus, a um aumento da temperatura de 2 graus. Não é? Como vocês percebem aqui na quarta coluna, tá certo? Então, a temperatura média global de 1 grau Celsius, que é aquela em que nós estamos agora, estamos em 1,2 graus Celsius, acima do período pré-industrial, já está nos levando a um risco moderado. E a partir de 1 grau para 2 graus, nós já passamos por um risco alto e logo em seguida para um risco muito alto, implicando claramente problemas de segurança alimentar. Vamos em frente, por favor. E o Brasil, juntamente com os Estados Unidos e o Mediterrâneo, são países que estão particularmente vulneráveis a esse processo. Vejam que a região central do Brasil, os Estados Unidos e a região do Mediterrâneo são aquelas regiões do mundo, tirando naturalmente o Ártico, porque aí existe o processo de amplificação ártica que não está. Estou falando das latitudes médias do planeta, baixas e médias do planeta. Nessas latitudes baixas e médias do planeta, vocês têm essas 3 regiões que estão entre esses 3 retângulos, que são aquelas que devem chegar a uma temperatura de 2 graus Celsius já em 2030. Portanto, 10 anos, pelo menos, antes da temperatura média global. O Brasil, portanto, é um país que está numa posição extremamente vulnerável em relação à questão do aquecimento global. Em frente, por favor. E aí vocês têm esse quadro, que é um quadro de terror, né? É um trabalho que foi feito pelo Camilo Moura, são os dias por ano até 2100, acima do limiar de letalidade da temperatura combinada com a umidade relativa do ar, em 2 cenários de aquecimento. O cenário mais moderado, que é o cenário de RCP 4.5, e o cenário de RCP 8.5, Representative Concentration Pathways, mas não vou em causa aqui. Vamos dizer assim, são cenários que vão em função da maior ou menor emissão de gases de efeito estufa. Num cenário médio, nós temos já em 2100 um número de dias, vejam que a barra aqui horizontal embaixo, de 0 a 365 dias, são os dias nos quais pode haver temperaturas acima da capacidade de adaptação humana em relação ao calor. E vocês veem que, mesmo num cenário de médio, de emissões médias, toda a região norte do Brasil, pegando uma parte da região norte e nordeste do Brasil, descendo pela região centro-oeste, nós chegamos em dias, e entramos também na parte amarela, portanto, dias, 50 dias, 100 dias, por ano em que pode haver uma temperatura que exceda a capacidade de regulação térmica dos organismos humanos. Né? Se nós chegarmos a RCP 8.5, o quadro que está embaixo, né, que é o quadro atual, né, nós temos o quê? O Brasil praticamente entra numa... Não só o Brasil, todo esse cinturão equatorial do planeta entra numa faixa de inabitabilidade. O Brasil se torna um país inabitável, não é? Se torna um país no qual a temperatura não é mais compatível com a capacidade humana de se regular termicamente. Nós somos, né, criaturas endotérmicas, né? E, portanto, nós temos uma quantidade muito limitada das nossas possibilidades de regulação térmica. Vamos em frente, por favor. Mesma coisa aqui, né? Sem uma mudança radical e imediata de trajetória, veja, isso aqui é um trabalho que foi publicado pelo Financial Times, não é nenhum grupo extremista de ambientalistas ou coisa do gênero, não se trata disso. Se trata da divulgação de um trabalho científico que foi considerado pelo Financial Times como um trabalho extremamente relevante, como de fato é, em que ele mostra o quê? Sem mudança radical e imediata de trajetória, esse é o futuro do Brasil e do mundo. Veja, aqui eu estou mostrando para vocês um mapa do mundo de 2020, no qual apenas 0,8% da superfície do planeta, basicamente no Sahel e no Saara, tem temperaturas de 29 graus Celsius, temperaturas médias de 29 graus Celsius. A próxima, por favor. Em 2070, 19% da superfície da Terra, incluindo, mais uma vez, o cinturão equatorial, vai ter temperaturas médias de 29 graus Celsius, são as temperaturas que hoje são encontráveis apenas na faixa do deserto do Saara.
portanto, não há possibilidade de agricultura, não há possibilidade nenhuma, isso em 2070, não é 2100, vejam, isso é 2070, nós estamos falando de menos de 50 anos em relação a isso, afetando 3 bilhões de pessoas em relação à questão da possibilidade de sobrevivência no nosso planeta. Vamos em frente, por favor. Vou falar um pouquinho de biodiversidade agora. Vejam o Living Planet Report de 2020, o que ele mostra? Ele mede as populações de vertebrados, a diminuição das populações de várias espécies de vertebrados entre 1970 e 2012, ou entre 1970, mais recentemente, até 2016. O que eles mostram aqui? Eles mostram que a América do Sul e o Caribe, a América Latina e o Caribe, foram as regiões do planeta que mais perderam populações de vertebrados. Enorme, 94%. Quer dizer o quê? Onde havia uma população de 100 indivíduos de alguma espécie específica, de um vertebrado, hoje é apenas 6 desses indivíduos. Né? Portanto, extremamente, claramente aí, a Amazônia sendo aqui, a Amazônia e o Pantanal sendo os que estão mais afetados, também o Cerrado. Vamos em frente, por favor. O que está causando essas tendências? A perda e a degradação de hábitats selvagens, a superexploração de espécies, a poluição, as espécies invasoras e as doenças nessas espécies e a mudança climática. Né? E são esses 5 elementos que se combinam, que são sinérgicos e que impactam amplificadamente, eles se reforçam reciprocamente e impactam conjuntamente o conjunto da biodiversidade, sobretudo como vimos na América Latina. Vamos em frente, por favor. Se nós pensarmos agora nos invertebrados, especificamente nos polinizadores, nós estamos perdendo polinizadores, grande crise das abelhas, mas não apenas das abelhas, né? De todos os invertebrados, que são os mais importantes polinizadores, né? E sem os polinizadores, nossa produção de alimentos ficaria seriamente comprometida. Né? Aqui é só para pegar, né, um card assim, muito simples, né? 1 em cada 3 culturas plantadas hoje são polinizadas por insetos como as abelhas. Proteger a biodiversidade no campo permite que as abelhas e, consequentemente, os seres humanos sobrevivam, é uma questão de sobrevivência, efetivamente. Vamos ao próximo? O próximo mostra a vocês o quê? Que 90% da vitamina C de que nós precisamos provém das frutas, das verduras, dos óleos e das sementes que são polinizados por insetos. Então, os polinizadores são absolutamente fundamentais para a ingestão de micronutrientes dos quais nós não podemos prescindir. Né? Então, os polinizadores, além disso, melhoram ou estabilizam as colheitas de 3/4 das culturas agrícolas, o que significa 1/3 das colheitas por volume. Em frente, por favor. Eu vou mostrar para vocês agora uma projeção, e eu termino aqui, uma projeção que foi feita por um conjunto de cientistas, publicado no capítulo 3 desse livro, Climate Change Risks in Brazil, né, os riscos de mudança climática no Brasil, agora em 2020, foi organizado pelo Carlos Nobre, pelo Marengo, pelo Wagner Soares, e o capítulo 3 fala o quê? Fala das avaliações de como um aumento das temperaturas podem impactar a agricultura no Brasil. Vamos em frente, por favor. No caso do arroz, veja, aqui nós estamos mostrando aqui 4 mapas. Cada um desses mapas mostra o quê? O primeiro à esquerda, em cima, o Brasil em 1990, depois 2025, depois 2055 e depois 2085. Né? Primeira à esquerda, segunda à esquerda em cima, depois primeiro embaixo e segundo embaixo, nessa progressão. 90, 2025, 2055 e 2085. O que está em verde aqui são o quê? São as áreas de baixo risco, ou seja, você planta arroz e você tem baixo risco de quebra de safra. As áreas que estão em vermelho são as áreas, ao contrário, de alto risco. E vocês veem claramente a progressão de um mapa de 1990 até o mapa de 2085, da progressão das áreas de alto risco no plantio de arroz no Brasil. Vamos agora ao feijão, por favor. No caso do feijão, é muito pior, porque veja que em 1990 nós já tínhamos áreas no Brasil com alto risco de perda de safra no plantio do feijão. Mas vejam já em 2025, daqui a 2, 3 anos, tá certo? Aqui, estamos em 2022, daqui a 3 anos.
né? Nós vamos ter um número muito maior, uma área muito maior do Brasil, onde vocês não têm condições de plantar feijão. E quando nós formos para 2055, 2085, nós conseguimos chegar em 85, daqui a 60 e poucos anos, nós chegamos aonde? A uma situação em que só parte da Santa Catarina e do Rio Grande do Sul ainda pode plantar arroz, feijão, com baixo risco de perda de safra. Vamos em frente, por favor. O milho é a mesma coisa, já entenderam qual é o mecanismo, vocês percebem que a soja, o milho e a soja, né, não precisamos, vendo que a soja também, o aumento das áreas de risco, tanto para o milho quanto para a soja, é ainda mais brutal. Né? Vamos em frente, por favor. O grande problema, no caso do Brasil, é a pecuária. É a pecuária que é responsável por 80% do desmatamento da Amazônia brasileira. Né? E, portanto, e vejam que mais ou menos 70 e tantos, quase 80% do consumo de carne bovina no Brasil é consumo doméstico. Então, nós somos responsáveis por essa dieta carnívora que nós estamos continuando a ter, por diminuir ou mesmo anular as possibilidades de manter um mínimo de equilíbrio ecológico no Brasil, capaz de nos assegurar a alimentação, a sobrevivência, e não só a alimentação, também a questão hídrica, porque é uma coisa totalmente associada à outra. Portanto, o Brasil tem que sair da dieta carnívora. É a última. Pode passar, é a última. Muito obrigado e espero continuar participando aqui do nosso encontro.